As constituições podem ser classificadas de acordo com vários critérios. Vamos ver os principais. 1. Quanto à origem. As constituições podem ser promulgadas, outorgadas, cesaristas, pactuadas. Promulgadas são criadas por representantes do povo escolhidos especialmente para criar a nova Constituição do país. Por isso, também são chamadas de democráticas. Outorgadas são o oposto das promulgadas. Elas são impostas pelo detentor do poder naquele território. Cesaristas são um meio termo. São criadas sem a participação popular, como as outorgadas. Mas, depois de escritas, são submetidas a uma consulta popular, para dar aparência de legitimidade. Mas repare, ela ainda é autoritária e não é classificada como popular. Pactuada, ou dualistas, resultam de um pacto entre os atuais soberanos e um novo grupo que ascendeu ao poder. Os dois lados, ao invés de duelarem pela soberania, celebram um acordo para assumirem o governo em conjunto. 2. Quanto à forma. Escrita. Nessa forma, a Constituição é um único documento escrito. Não escrita. Aqui, as normas constitucionais estão espalhadas em vários meios: costumes, documentos esparsos, decisões judiciais. 3. Quanto ao modo de elaboração. Ela pode ser dogmática ou histórica. Dogmática é um documento decidido. O elaborador da Constituição decidiu os dogmas que deveriam ser colocados na Constituição e elaborou o documento de acordo com eles. Por isso, uma Constituição dogmática é sempre escrita. Dogmas são os valores fundamentais, as ideias aceitas e dominantes daquela sociedade, naquele período. Já a histórica é a que vai se formando lentamente. Com o tempo as ideias que serão constitucionais vão surgindo e sendo adotadas. 4. Quanto à estabilidade. Imutáveis, essas querem ser eternas. Não prevêem qualquer hipótese de alteração. Superrígida, de acordo com Alexandre de Moraes, essas constituições têm uma parte que não permite mudanças. E, as outras partes, podem ser modificadas, mas por um processo mais difícil do que as outras leis do país. Rígidas. Essas são as rígidas sem o super. Ou seja, a Constituição pode ser mudada ou modificada de uma forma mais difícil que as demais leis. Semi-rígida. Algumas partes podem ser mudadas da mesma forma que as leis comuns. Outras partes exigem um processo mais complexo. Flexível. Aqui é tudo facinho. Constituição e leis comuns são alteradas da mesma forma. 5. Quanto ao conteúdo. Material. São as normas tipicamente constitucionais. Em outras palavras, as regras que devem ser tratadas nas constituições, como a organização do Estado, direitos fundamentais, limitações ao poder do governante e por aí vai. Já as normas formais são aquelas que são constitucionais só por causa de sua forma. Elas estão dentro do texto da Constituição, mas não tratam de assuntos constitucionais. 6. Quanto à extensão. Sintética, são concisas, vão direto ao ponto. Trazem normas gerais do Estado, mas deixam os detalhes para as leis comuns. Analíticas, são prolixas. Analisam detalhadamente e detalham as previsões. 7. Quando à ideologia. Ortodoxas, são formadas a partir de uma única ideologia. Já as ecléticas, são influenciadas por várias. 8. Quanto à ontologia. Ontologia é a essência de um ser. É estudar o que ele realmente é.
Nessa classificação, as constituições podem ser: normativa, é a que promete e cumpre. É a carta que cria normas e consegue fazer elas serem efetivamente aplicadas na realidade. Nominativa, é a Constituição que tenta criar regras, mas não consegue aplicá-las na prática. Semântica, esta nem sequer tenta. É a Carta Constitucional que prevê normas, mas não tem qualquer intenção de estabelecê-las na prática. Não quer tornar as normas reais. É apenas uma fachada para que o soberano daquela nação tenha uma aparência de legitimidade. Classificação da Constituição Federal de 1988. Quanto à forma, é escrita. Quanto à origem, promulgada. Estabilidade, rígida, ou semi-rígida se adotarmos esse critério. Extensão, analítica. Elaboração, dogmática. Ideologia, eclética. Ontologia, nominativa. Se esse vídeo te ajudou, por favor, não esqueça de deixar um like. Até a próxima!